sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 44 e 45. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis que uma pequena nuvem, com a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelhe teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amém? Amém. Pai amado e Pai querido, fala conosco nessa palavra que é fiel e verdadeira, meu Deus. Não a mim, Senhor, mas a Ti toda a honra e toda a glória. Só venha falar conosco, Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa palavra que é fiel e verdadeira, Senhor da glória. Ó Senhor amado, nós possamos, Senhor, tirar, Senhor Jesus, da glória, a unção, o alimento que nós precisamos nessa noite, ó Pai, nesses versículos que o Senhor nos deu, meu Pai, porque eu tenho certeza, meu Deus, que não foi por acaso que o Senhor colocou, Pai, essa palavra, Senhor, para que nós pudéssemos meditar nela nessa noite, Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo desocupa as mãos. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente está numa campanha como essa, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, às vezes a gente procura um tema, né? Normalmente, quando a gente começa a campanha, a gente prega normalmente lá, né, na história de Davi, né, que faz jus à campanha. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos, irmãos, tantos gigantes espirituais que se levantam, né, glória a Deus, para derrotar a nossa família, para muitas vezes colocar divisão na igreja, para tirar, né, glória a Deus, talvez o nosso trabalho, a nossa saúde. E quando nós chegamos nessa passagem que nós lemos hoje, glória a Deus, nós encontramos um gigante na fé. E é muito importante, glória a Deus, aleluia, quando nós falamos do profeta Elias, nós vemos um homem cheio de fé, um homem que profetizou ali que 3 anos e meio não ia chover, né, glória a Deus, aleluia, e o céu, ele fechou. Por quê? Porque era um homem de fé. A palavra dele, glória a Jesus, é honrado por Deus. Mas quando a gente vê que passa 3 anos e meio sem chover no lugar, irmãos, começa a vir a pobreza, começa a vir a doença. Por quê? Porque as pessoas respiram um ar muito seco, é muita poeira, nada que planta, nem adianta plantar, porque não prospera, não nasce, as águas secam, então vira uma miséria terrível. Então, quando nós encontramos no capítulo 18 de 1 Reis, nós vemos que a situação estava dessa forma, mas nós vemos que Deus fala com Elias: olha, desce a Acabe, porque eu mandarei chuva sobre a terra. Sabe por quê? Porque o Senhor olha para aquelas pessoas. Tinha muitos se dobrando diante de Baal, tinha muitos sendo contaminados com os deuses de Jezabel, com ali, né, um rei que estava ali trazendo o povo para o lado errado. Mas também tinha pessoas ali, glória a Deus, que não se dobraram diante de Baal.
Eles pediam para Deus um socorro, e Deus, como é misericordioso, Ele olha para Elias e fala assim: olha, esse já era o 3º ano que não chovia. Ele disse: olha, desce, glória a Deus, Acabe, porque eu mandarei chuva sobre a terra. Por quê, irmãos? Porque tinha pessoas necessitadas, e o Senhor, Ele é misericordioso, aleluia. E ali então, o profeta Elias desce para falar então com Acabe. E quando ele encontra, glória a Deus, com Acabe, Acabe diz para ele assim: olha, és tu o perturbador de Israel? Irmãos, vocês não sabem como Satanás odeia aqueles que oram, aqueles que profetizam segundo a vontade de Deus, não é profetado. Ele odeia aqueles, glória a Deus, que falam, e o Senhor honra a palavra dele, porque ele fala com justiça, ele fala com verdade. Então, irmãos, esses é conhecido como perturbador. Sabe que Jesus foi condenado por perturbação do sossego. E Elias ali, glória a Deus, ouviu do rei Acabe: és tu perturbador de Israel? E Elias então ele disse para ele: não, eu não sou perturbador de Israel, é tu ir para casa, porque vocês deixaram os mandamentos do Senhor, vocês se dobraram diante das idolatrias, vocês se dobraram diante de Baal, vocês arranjaram profetas de Baal, profetas de Aserá, e acreditam neles. É vocês que estão perturbando Israel. Tudo isso está sucedendo por causa da vossa infidelidade. Louvado seja Deus, aleluia. E os fiéis continuavam orando e pedindo socorro para Deus, porque muitas vezes, irmãos, a gente acha que só a gente que está buscando a Deus. Não, mas tem mais pessoas. O profeta Elias chegou a um ponto que ele achou: olha, só sobrou eu. Mas não foi. O Senhor disse assim: olha, tem mais profetas que não se dobraram diante de Baal, que não se dobraram. Obadias mesmo escondeu 100 profetas, irmãos, em covas de 50 em 50, e sustentando ali com pão e água. Por quê? Porque ali Acabe e Jezabel estavam perseguindo os profetas e matando os profetas de Deus. E hoje a perseguição continua. O gigante continua levantando contra os profetas de Deus para calar a boca dos profetas. Glória a Jesus, aleluia. Enquanto os profetas que falam a verdade, que profetizam a verdade da palavra de Deus, estão se calando, aleluia. Os profetas de Baal estão a todo vapor e falando e profetizando, e nada acontece. Por quê? Porque não vem de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Então o profeta Elias, glória a Jesus, aleluia, ele desafia os falsos profetas. Ele fala para Acabe: olha, vamos juntar os profetas de Baal, os profetas de Aserá, vamos fazer um desafio, para que o povo saiba quem é Deus, para que o povo saiba quem responde a oração, quem tem poder no céu e na terra. E aquele desafio foi aceito. Mas, irmãos, Deus não manda fogo no altar quebrado. Foram coisas interessantes que aconteceu. Primeira coisa que ele fez, antes de colocar o sacrifício no altar, ele reparou o altar primeiro. O altar estava quebrado, porque o povo, irmãos, estava indo após outros deuses, estava abandonando os ensinamentos da palavra de Deus, estava abandonando os mandamentos do Senhor, estavam indo após coisas, glória a Deus, aleluia, que nada tinha a ver com o céu ou com o Senhor. Então nós vemos que o desafio foi aceito, mas
tinha, glória a Deus, aleluia, ele não tinha um espírito nele. Ele era feito de madeira, ele era feito de barro, ele era feito de pedra, ele era feito de metal. Aonde punha ele ficava, ele não podia fazer nada para ninguém, porque ele tinha olhos, mas não via, ele tinha mão, mas não apalpava, tinha pés, mas não andava, tinha nariz, mas não cheirava, tinha boca, mas não podia falar. Aleluia. Mas quando passou do meio-dia, o profeta Elias disse: ó, já chega. Ele deve estar dormindo ou viajando, quem sabe, né? E não quer responder, então vamos agora é minha vez. E ele repara o altar e coloca ali a lenha, coloca ali o holocausto, mas fogo estranho ele não colocou. E hoje em dia, muitas vezes, irmãos, estão colocando fogo estranho dentro da igreja. Fogo estranho dentro da igreja, gente, é vassoura de fogo, é sal grosso, né? É de perdão da palavra, mas é descarrego. Não existe isso, não tem isso na Bíblia Sagrada, gente. Não existe isso. Vocês já viram Jesus fazer algo dessa natureza? Eu nunca vi. Nós fazemos campanha sim, glória a Deus, aleluia. Mas é uma maneira, glória a Deus, de trazer o povo à oração, de trazer o povo a buscar e de levar Deus a abençoar as pessoas. Glória a Jesus, aleluia. E nós vemos que, além de tudo isso, ele mandou derramar 12 cântaros de água. E quando ele orou, olha, primeira coisa, irmãos, a palavra diz que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. E aquela pessoa que estava orando ali, aleluia, não era uma pessoa que andava com revista de pornografia, não era uma pessoa que andava xingando seu irmão, não era uma pessoa, glória a Jesus, aleluia, que andava na prostituição, que andava na vadiagem, que andava fazendo coisas que desagradavam, não. Era uma pessoa que andava na presença de Deus, era uma pessoa que orava a Deus, Deus mandava fogo do céu. Então, gente, era uma pessoa, glória a Deus, aleluia, fiel, e que Deus mais procura na igreja são os fiéis. Os fiéis, glória a Jesus, aleluia. Porque, irmãos, a igreja pode estar lotada, aleluia, mas você tem que ser fiel, porque como a irmã diz, não adianta nós ter roupa de crente, não adianta nós ter fala só, carregar a Bíblia, mas o nosso coração está longe de Deus, desobedecer a Deus, desejar mal para o nosso próximo, abrir a boca, falar palavrão. Deus fica longe de nós. O Espírito Santo de Deus, ele não quer nem saber de um templo sujo, ele quer saber de um templo limpo, um templo que é lavado e remido do sangue do Cordeiro. Aleluia. A oração dele foi a oração de um justo. Louvado seja Deus, aleluia. E aqui, irmãos, Deus mandou fogo, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, as pedras e toda a água que foi derramada ali, glória a Jesus, aleluia, foi consumida. E depois de um concerto ter sido feito no meio daquele povo, e o povo entender que Deus é Deus em qualquer circunstância, ele olha para Acabe e fala para ele assim: olha, eu estou ouvindo um barulho de grande ruído de chuva. Gente, a poeira estava levantando, o sol estava abrindo, não tinha uma nuvem no céu, nem do tamanho de uma unha, não tinha nada no céu que pudesse mostrar o ruído de grande chuva. Mas a fé que Elias estava ali usando, irmãos, aleluia, estava além daquilo que os olhos podem ver. E aquilo, a nossa fé tem que estar além daquilo que os nossos olhos podem ver. E o que ele faz? Ele fala para Acabe: estou ouvindo barulho, ruído de grande chuva. Mas ele vai, ele sobe para o cume do monte e ele se bota em oração, ele se coloca em oração. A palavra fala que ele mete o rosto
e diz para ele assim: olha, sobe e olha para a banda do mar. Glória a Jesus, aleluia. E o servo subiu, olhou para a banda do mar e chega para ele e disse assim: olha, não vi nada, não tem nada, não vi nada, não tem uma nuvem sequer, não tem nenhum vaporzinho, nada, nenhuma neblina, não tem nada. E muitas vezes, irmãos, na nossa vida tem circunstâncias que nós estamos enfrentando, glória a Deus, que nós estamos orando a Deus pelo socorro, e chega alguém para você, chega alguém para mim e fala assim: você está perdendo tempo, não adianta orar não, as circunstâncias, isso aí não tem jeito, olha, essa doença aí, eu já vi fulano morreu com essa doença, ciclano também morreu, ali meu parente lá de trás lá morreu com isso, não tem escapatória. Às vezes você está numa fila, glória a Deus, para mim conseguir um emprego, alguém chega para você e fala: olha, você está vendo o tamanho da fila? Olha para você, você não tem chance. Tem pessoas capacitadas aí, você acha que quando chegar a sua vez, antes de chegar a sua vez, já vão dispensar, não vão te querer lá não vão te dar oportunidade não, porque essa vaga não é sua, não é a circunstância que interessa, irmãos. O que interessa é o trabalhar de Deus na nossa vida, é isso que interessa, é isso que interessa, é isso que faz a diferença, glória a Deus, é isso que faz a diferença. Então nós vemos, glória a Deus, aleluia, que ele volta a primeira vez e diz para ele: olha, eu não vi nada, não tem nada. Ele disse assim: então você vai completar 7 vezes, você vai lá 7 vezes, e olha e volta, e olha e volta. Irmãos, o servo dele podia dizer assim: olha, eu estou olhando para o céu, não vejo nenhum sinal de chuva, vejo o sol quente, escaldante, está cheio de poeira, não vejo nuvem alguma. Eu acho que eu vou perder o meu tempo de ir lá 7 vezes, ficar olhando para a banda do mar. Mas já que o seu, né, ali como que fala? O seu senhor, né, que está lá, como o seu senhor ordenou, ele obedecia. Então ele tem que aprender, irmãos, obedecer. Então ele foi e ele continuou orando. O profeta Elias continuou, ele não tirou, não moveu do seu lugar, ele não tirou o rosto do meio do joelho, e ele clamava, e ele orava. Na 7ª vez que o servo volta, ele disse assim: olha, meu senhor, eu vi alguma coisa. Você viu? Vi. O que você viu? Olha, eu vi uma nuvem subindo do mar. Mas eu quero dizer uma coisa, olha, ela era tão pequena que ela era mais ou menos do tamanho da mão de um homem. Foi só isso que eu vi. Ele disse: é o suficiente. Porque aonde tem fé, irmãos, tem milagre. Aonde tem fé, o milagre acontece. Ele disse: olha, então faz o seguinte, desce lá, fala para cá, para aparelhar o seu carro e entrar nele, porque senão vai molhar. Glória a Deus, aleluia. Você já imaginou? Você desceria? Se você visse no sol quente, rachando de quente, você visse uma nuvenzinha desse tamanho aqui no céu só, você tinha fé, você tinha coragem de descer lá e dizer para a pessoa: entra no seu carro de graça porque você vai molhar? Quem teria essa coragem? Quem teria essa fé? É difícil, irmãos, mas o crente precisa ter. É dessa fé que o Senhor Ele está precisando. É essa fé que a igreja tem que mostrar para o Senhor, porque muitas vezes nós queremos ter fé só naquilo que acontece grande. E nós, às vezes, o que a palavra diz? Se nós tivermos fé do tamanho da semente de um grão de mostarda. Aleluia! A semente, irmãos, de uma mostarda, ela é minúscula. Agora, ele estava vendo um sinal do tamanho da mão de um homem, comparado com uma semente de mostarda, ela é bem maior, né, gente? Então quer dizer que a probabilidade da chuva chegar, mediante a fé, era muito maior. E ele vai, glória a Jesus, aleluia. E ele diz para Acabe: ó, o meu Senhor mandou te dizer o seguinte:
aparelha teu carro, entra nele, porque a chuva nem vem. Aí ele olhou assim, será? Sabe por quê, irmãos? Quando a pessoa debandeia da fé, quando a pessoa sai do propósito de Deus, ele passa a ser incrédulo. Ele não crê mais. Mas Acabe, ele já estava tão ali escaldado de ver tudo que o profeta Elias, ele falava, cumpria, porque ele era homem de Deus, homem de oração, e ele não tinha profetado não, ele profetizava e realmente acontecia. E ele deu uma olhada e disse, eu acho melhor eu entrar nesse carro, porque esse homem é mesmo que disse que 3 anos e meio não ia chover. E dá uma olhada na poeira, na sequidão que está aqui, e eu que vou entrar no meu carro. Quando ele entra no carro, irmãos, o céu enegrece. As nuvens se juntam, que as nuvens escuras, e o vento, glória a Jesus, aleluia, e as nuvens começam a descer e a chuva. E a chuva desce. Sabe por quê, irmãos? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aí às vezes a gente costuma dizer assim, o Senhor olhou para baixo, não viu um justo sequer. Sabe por quê que ele disse isso? Um justo que é perfeito, que é justo em tudo. Nós não somos justos em tudo, porque não somos perfeitos. Mas quando nós buscamos a justiça de Deus, quando nós oramos a justiça de Deus, aleluia, o céu se abre, nós passamos, glória a Jesus, diante do Senhor estamos justos, e a nossa oração, ela chega no trono de Deus, e o Senhor envia socorro, o Senhor envia milagre, o Senhor envia anjos, glória a Deus, para nos proteger, para nos guardar. Ele envia anjos com bandejos, com bisturis, e faz cirurgias, glória a Jesus, aleluia, naquela doença que o médico dizia que não tinha cura, e eles vêm e faz tudo isso porque eles estão a serviço de Deus, estão a serviço do Senhor. E nós servimos um Deus misericordioso, um Deus todo-poderoso, aleluia. Então quando você orar, irmãos, aleluia, e o sinal que você vê parecer pequeno, parecer só do tamanho da nuvem da mão de um homem, sabe que daquela nuvem, daquele sinal pequenininho, glória a Deus, é um milagre que o Senhor vai fazer na sua vida. Daquele sinal pequenininho, aleluia, é que vai mostrar para você que o gigante vai cair por terra, porque o Senhor vai abater nesse gigante que levantou contra a sua vida, que levantou contra a sua família, que levantou contra o seu trabalho, que levantou contra a sua saúde, aleluia, porque o Senhor é Deus, e Ele pode fazer, e Ele quer fazer, mas Ele tem prazer em abençoar o seu povo, aleluia, e Ele vai derrotar todo o mal. Ele já tem derrotado, porque levanta contra a nossa família, contra a nossa vida, contra os cristãos, contra a igreja. Ai de nós, se não fosse o Senhor, se o Senhor não tivesse misericórdia de nós. Mas nós precisamos mostrar para o Senhor, aleluia, que nós somos um povo de fé, que nós somos um povo que crê, que nós somos um povo, aleluia, que não precisamos ver para crer, gente. E a igreja de hoje, a maioria precisa ver, se não vê, não crê. Eu fui lá na igreja fulana, mas tinha um irmãozinho pregando lá, mas aquele irmãozinho, ele não orou para revelação. Eu fui lá, mas e a palavra que ele pregou não é uma revelação que está na palavra de Deus. A palavra que ele entregou, mas às vezes a pessoa está com a mente tão fechada, o coração tão fechado para Deus, só querendo ouvir aquilo que ia dizer o ego dele, que não prestou atenção na revelação que a palavra foi entregue pela boca daquele irmãozinho que estava pregando, ou pela boca daquela irmã que estava pregando. Glória a Jesus, aleluia. E sabe falar, o culto estava ruim, o culto não estava ruim não, irmãos, porque a palavra do Senhor é boa. Muitas vezes a gente chega na igreja com uma vontade de ouvir a palavra, a gente chega na igreja querendo ouvir
ter obediência, ter vida no altar, ter oração e ter fé, irmãos. Glória a Jesus, aleluia. É isso que faz subir uma nuvem do tamanho da mão de um homem, num lugar onde você vê só sequidão, aonde você está no deserto, aonde você nunca viu cair um pico de chuva. Deus vai mandar abundância de água, glória a Deus, aleluia. Isso significa abundância de bênção, abundância de vitória. Isso significa, glória a Deus, aleluia, que o Senhor vai trazer a maior abastança na sua casa, na sua vida, na sua família, vai duplicar, triplicar a sua saúde, glória a Deus. No levantar das suas mãos, os demônios vão cair por terra. No levantar das suas mãos, as enfermidades vão embora, porque está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade, aleluia. Está buscando aqueles que não honram a Ele só de lábios, mas honram com o coração sincero, de verdade, aleluia. Aqueles que falam com Deus e sentem alegria, que desce lágrimas de alegria de falar com Deus, aleluia. Isso não é para qualquer um, irmãos. Antigamente, glória a Deus, a gente não falava com Deus. Era só o sacerdote levado ali, glória a Deus, o pedido do povo para o Santo dos Santos, para apresentar o sacrifício para Deus, e ali entregava o pedido do povo para Deus. Deus dava a resposta para ele, e ali trazia para o povo. Sem falar que os profetas entregavam, né, glória a Deus, recados de Deus, traziam de Deus, recebiam de Deus e entregavam para o povo. Mas quando Jesus deu um brado ali na cruz do Calvário, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, abriu a entrada para as nossas orações. Hoje você fala com Deus, Deus fala com você. Quer privilégio maior que esse? Quer privilégio maior que esse? Aleluia. E ainda, irmãos, há pessoas que falam assim: ah, Deus não fala com ninguém, não. Ele não vai falar com comedor de feijão. Você já viu alguém que nunca comeu nada? Alguém, aleluia, glória a Deus, que jejuou a vida inteira e que deu? Eu não conheço ninguém. E se Deus não falar com o homem que fez a sua imagem e a sua semelhança, glória a Deus, aleluia, Ele vai falar com os animais são irracionais. Ele vai falar com quem é racional, com quem entende, glória a Deus, aleluia, a obra dele, o que ele está fazendo, o trabalhar dele, como a palavra que o irmão pregou
no dia do arrebatamento. Aleluia! É essa palavra que o Senhor traz para nós, irmãos. Não adianta ter título de igreja, não adianta a gente ter uma placa de igreja e a placa ser até famosa, a placa não vai para o céu, sabem disso? Quando o Senhor vier, Ele não vai levar a placa, não, Ele vai levar a gente. Ele vai levar a gente. Você tem um rótulo? Eu não tenho. Ninguém tem um rótulo. E tem pessoas que acham que seguram numa placa, acham que a placa que vai salvar não é não, gente, é Jesus. É Jesus. Tem pessoas que vão ficar aqui agarrado numa placa, porque é idolatria, porque idolatra a placa. Glória a Deus. Ah, minha igreja é melhor que todos. Só a minha igreja que salva, a igreja não salva, não. Que salva é Jesus. Até então, aleluia, eu só li na Bíblia que quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. O profeta Isaías diz: fora do Senhor não há Salvador, não há salvação. Então, se não há, acabou. Não, é só o Senhor que é a salvação, e Ele é o único Salvador, o único que pode salvar a mim, salvar você. Então, entregue a sua vida na mão do Senhor. Se tem alguma coisa que está torto, vamos endireitar. Vamos, eu estou falando, vamos, porque eu estou chamando a igreja, eu estou chamando todos, porque eu não sou perfeito, também tem coisa que eu preciso endireitar. Eu preciso fazer veredas direitas para os meus pés, glória a Deus, aleluia, porque caminhos tortuosos não levam para Deus. Ah, todos os caminhos levam para Deus, mentira, irmãos. Não é todos os caminhos que levam para Deus, não. Há um só caminho que leva para Deus. Pode ter vários caminhos, mas o único que leva para Deus é Jesus Cristo. Porque Ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É só por Ele. É só por Ele, aleluia, que nós vamos para o céu. Ninguém vai para o céu se não for por Jesus Cristo. Então toma essa palavra para você, eu tomo essa palavra para mim, aleluia, porque se você não tiver fé, irmãos, os gigantes vão tripudiar em cima da sua família, em cima da sua casa, da sua saúde, em cima do seu trabalho, vai ficar olhando, dando risada de ver a dificuldade que você está passando. Por quê? Porque você deixou de usar a sua fé, deixou de orar, deixou de crer, começou a olhar mais para as dificuldades, começou a olhar os problemas, como se fossem grandões, aleluia, olhar para os gigantes e eles, irmãos. Lembra que o gigante falava para o povo de Israel: mande um homem que lute comigo e eu mostrarei que não há Deus em Israel. Ele insulta a Deus, sabe por quê? Porque ele veio de lá, mas ele não pode voltar para lá. Mas ele sabe que nós podemos. Ele sabe que nós temos nosso nome escrito no livro da vida e que o Senhor vai nos buscar para morar lá. E Ele quer nos desanimar da nossa fé, para fazer com que nós venhamos perder o direito de entrar no céu pelas portas, juntamente com Jesus Cristo, cantando, glória a Deus, o hino da vitória. Amém? Guarda isso no seu coração. Guarda no seu coração, guarda essa fé, guarda essa perseverança, porque é assim, glória a Deus, que nós vamos chegar no céu. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais em nossos corações. Aleluia.